Vou listar para você, investidor, 4 ações que eu considero baratas e estou aportando hoje para aumentar a minha carteira de ativos. São ações que não necessariamente costumam ser recomendadas, mas, de acordo com os critérios que eu vou listar, eu acho que são boas pedidas e eu estou fazendo esses aportes porque acredito que essas empresas têm um bom potencial de valorização, além de já serem comprovadamente boas pagadoras de dividendos. Essas ações são consideradas baratas porque, além do seu valor unitário no mercado fracionário, existe um estudo que foi realizado na Bolsa que comprova que nos últimos anos, em média, as empresas que eram consideradas baratas por esses critérios que eu vou listar tiveram um desempenho a longo prazo melhor do que as empresas mais consolidadas. Embora as empresas mais consolidadas elas tragam uma segurança maior para o investidor. Mas como o meu método ele realmente está bastante alinhado com relação a dividendos, com potencial de crescimento, e nós sabemos que as empresas mais sólidas, mais consolidadas, que têm um alto valor patrimonial, a tendência delas dobrarem esse valor patrimonial não é tão alta assim quanto uma empresa de menor porte. Portanto, essa é a minha estratégia, você pode seguir a sua estratégia, e isso aqui é uma forma de eu passar para vocês o que eu penso a respeito desse tema. Por exemplo, eu gosto de ações que, além de estejam com um valor mais ou menos considerado baixo no fracionário, eu também vejo empresas que estão com um índice de endividamento mais baixo e também que esteja com alto poder de dividendos, de gerar dividendos, tanto com dividend yield acima dos 7, 8%, quanto também o seu índice de dividend payout com nível aceitável, abaixo dos 100%, porque isso garante que seja algo perene, algo que vá durar mais tempo, mas também acima ali dos 40%, para que a gente entenda que pelo menos 40% do lucro vai ser distribuído com os acionistas e o resto vai ser reinvestido para que a empresa possa crescer. Vale lembrar que cada um olha o seu determinado índice, não tem como você ser aquele investidor que vai no chão da fábrica, que vai lá visitar as agências bancárias, vai visitar lá como é que estão as extrações de minério. Então, tem pessoas que fazem isso e tem pessoas que simplesmente olham os índices, fazem os seus cálculos, vai no seu feeling e realiza o seu investimento. A primeira ação que eu estou comprando é da Gerdau. Ela é do ramo de metalurgia, cujo código do ativo é GOA4. A metalúrgica Gerdau SA é uma companhia nacional e é denominada uma das maiores empresas do país e do mundo no ramo de fabricação e exploração de produtos como aço, ferro, dentre outros materiais. Ela foi fundada em 1901, ou seja, uma empresa centenária, e entrou na Bolsa Brasileira em 1968. Como vocês podem perceber, o histórico de dividendos foi quase sempre constante, né? No ano de 2016 não teve nenhuma distribuição, mas na média dos últimos 5 anos está acima dos 7%, 7,87%, o que é considerado bom para o meu padrão. Mas veja que ela tem se mantido consistente nos últimos 10 anos. O dividend payout dela está em 33,7%, ou seja, ela está distribuindo 33,7% do lucro entre os acionistas e o restante está reinvestindo. Fica de olho, gente. Como eu te falei, dividend payout muito alto, acima de 100%, significa que, além da empresa estar distribuindo lucro com os acionistas, está distribuindo caixa também, tá? Então, isso pode ser um sinal de que esse dividend yield, essa distribuição de dividendos, não vai perdurar, ela não é perene, né? Então, pode estar fazendo ali uma distribuição mais elevada agora, mas isso provavelmente não vai se sustentar. A dívida bruta sobre o patrimônio também está baixo, na casa do 0,71, ou seja, ela tem um patrimônio maior do que toda a sua dívida somada. Isso tem a ver com os resultados recentes da empresa, com valuation no mercado e com o dividend payout, além do baixo endividamento, como falei. Segunda empresa, Ferbasa, é uma empresa também de metalurgia com código FESA4. A companhia Ferro Ligas da Bahia, popularmente conhecida como Ferbasa, é uma empresa que dispõe de atividades nos setores de produção de energia elétrica renovável, metalurgia, produção florestal e mineração. Fundada em 1961, no mesmo ano de estreia da Bolsa de Valores. Como vocês podem ver, se vocês olharem o índice de crescimento desse ativo, nos últimos 5 anos, você pode ver que ele esteve muito maior do que o índice Bovespa. Ou seja, é uma empresa que está demonstrando uma forte ascensão. Veja também que, além do crescimento constante, ela também teve um bom histórico de dividendos, distribuindo dividendos constantemente ano após ano, mesmo que tenha tido uma baixa entre os anos de 2020 e 2021, mas atualmente tem novamente retomado um posto confortável por volta de 9% de dividend yield ao ano. Se a gente for colocar a média dos últimos 5 anos, está em 5,25, ou seja, um pouco mais baixo do que eu espero, mas como eu vejo que nos últimos 2 anos foi diferente, ela apresenta um histórico de ascensão e valorização, eu vou comprar mesmo que o dividend yield médio não esteja ideal nos últimos 5 anos. Dividend payout por volta dos 31%, ou seja, por volta de 70% ela está reinvestindo, o que pode corroborar com esse fator de crescimento elevado que ela tem tido. Agora perceba que a sua dívida está muito baixinha, está em índice de 0,11, ou seja, ela está com bastante caixa e isso
tem se mostrado nos resultados recentes da empresa, portanto, estou aportando nesse ativo. Agora, a terceira ação que eu considero que tá baratinha, principalmente pelo seu potencial de valorização, ela é um pouco controversa, que é a Petrobras, empresa brasileira de energia e petróleo, que já foi aí alvo de muita controvérsia, mas mesmo assim eu vou aportar e sigo aportando nela ali eventualmente. Petróleo Brasileiro S.A., ou Petrobras, é uma empresa de capital aberto que atua no setor de petróleo, gás e biocombustíveis. Seu maior acionista é o Estado brasileiro, assim considerado uma empresa de economia mista. Fundada em 1953 e está na bolsa desde 1977. Bom, pessoal, observe esse gráfico que eu vou mostrar agora. A despeito de tudo que vocês queiram dizer, é uma empresa que está em franco crescimento. Veja como tem sido acima do índice Bovespa constantemente nos últimos 5 anos. Porém, a gente sabe que o dividend yield teve problemas sim nos últimos 10 anos. A gente sabe que a Petrobras foi uma empresa que estava bastante endividada, ela quase chegou a quebrar, algumas pessoas imaginavam, mas realmente ela conseguiu se reerguer, conseguiu sanear suas contas, e embora algumas pessoas reclamem que o principal acionista, que é o Estado brasileiro, no ano de 2023, possa ter um governo que possa, de repente, atuar de maneira que não seja tão favorável aos acionistas, eu realmente não vejo isso no curto prazo. Confio no ciclo da Petrobras e acredito que, mesmo que ela possa perder um pouco de valor nos próximos meses, não é algo que eu vou me assustar. É uma empresa sólida, eu vou embora daqui a alguns anos, ela vai continuar existindo. Então, para uma carteira previdenciária voltada a dividendos, eu acho que é uma boa sim continuar investindo. Observe que, embora ela não tenha sido constante no seu histórico de dividendos nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, e em especial nos últimos 3, tem sim batido recorde de dividend yield. Inclusive, o seu dividend payout, que hoje está em 89,39%, já esteve em mais de 100% no ano passado, 2022, mas agora está se ajustando, ou seja, está voltando a um patamar que é considerado mais seguro. O seu índice de endividamento também está em 0,67, o que é considerado baixo dentro dos padrões, demonstrando saúde financeira da empresa. A quarta empresa que eu acho que está baratinha e eu acho que é uma excelente opção de compra, para mim, você faz o que você quiser com seu dinheiro, que é a empresa Irani de papel e embalagens, cujo código do ativo é RANI3. A celulose Irani é uma empresa focada na produção de papel para embalagens e embalagens de papelão ondulado. Seus produtos são 100% recicláveis. Já percebeu como a onda dos recicláveis tem aumentado? A gente tem abandonado os plásticos cada vez mais e até canudinho tem sido de papel. Veja que esse tipo de empresa é o futuro. Por isso que eu tô apostando. Olha os números que você vai ver que eu tenho razão. É uma empresa que foi fundada em 1941 e está desde 1977 na bolsa. Além de ter um papel considerado baratinho, ela é sólida. Dá uma olhada nos índices todos verdinhos dos últimos 10 anos. Rentabilidade positiva, principalmente nos últimos 2 anos, no último ano, que ela teve um crescimento respeitável. Se você olhar o histórico de dividendos, por mais que ela não tenha tido uma constância de 100% como pagadora de dividendos, esse índice vem aumentando bastante nos últimos 5 anos. Observa que vem um aumento no ritmo vertiginoso, e isso obviamente tem a ver com os resultados da empresa. Dividend payout na casa dos 52%, o que para mim é muito bom. O crescimento também está acima do índice da bolsa e tem mantido constância, se vocês puderem comparar, principalmente nos últimos 5 anos. Embora a empresa esteja um pouco endividada ainda, eu considero que seja seguro, visto que o caixa dela tem aumentado vertiginosamente, bem como o seu lucro também. Se vocês olharem as receitas dessa empresa nos últimos anos, verá que nos últimos 5 anos ela dobrou o seu faturamento, saindo de 900 milhões por ano para 1,8 bilhão de reais ao ano. Portanto, hoje eu investi por volta de R$800 dividido em mais ou menos R$200 nessas 4 empresas. Pessoal, entenda que cada um tem sua estratégia. Se você seguir a estratégia de todas as pessoas, você vai ficar perdido e não vai fazer nada. Então procure seguir mais ou menos aquilo que você acredita que seja uma boa estratégia, que seja uma boa percepção. Por exemplo, se você acredita que uma empresa que tem alto dividend yield é aquilo que você quer para você, é aquilo que você acredita que seja uma carteira previdenciária, se você estiver querendo montar uma carteira previdenciária como eu, observe como foi o passado dessa empresa, observe a constância. E mesmo que ela não tenha tido constância de 10 anos seguidos pagando dividendos, tenta entender os motivos, tenta voltar ali no Google, ver mais ou menos o que estava acontecendo em 2015, 2014, ou se foi um período de ciclo do mercado, mas agora, de repente, o cenário pode ser completamente diferente. É óbvio que a gente precisa lembrar que lucros passados e receitas passadas não garantem lucros futuros. Porém, a gente sabe que a vida é um ciclo e que é interessante que a gente entenda esse ciclo para que a gente possa repetir ele, com alguma margem de previsibilidade. E você, como você tem investido na bolsa? Escreve aqui pra mim, vamos conversar e não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, até logo e tchau, tchau.